Olá, olá, comandantes, sejam muito bem-vindos a bordo do nosso Caproni C22J, nickname Ventura. Tem aqui umas texturas 4K fora, não é? 4K, muito, muito bonitas. Tem 5 pinturas, 4 civis e uma militar. E já sabem, se quiserem melhores desempenhos no vosso carro, se quiserem gastar menos combustível, experimentem descarbonizar, limpa tudo lá por dentro, sem precisar desmontar o motor. Descarbonizar.pt, o seu motor no seu melhor. E o que nós vamos fazer hoje é fazer aqui um pequeno circuito neste aeroporto. Já vamos levantar voo. Há aqui uma coisa que eu vos queria mostrar que é muito engraçada, porque estão a ver, nós temos aqui dois pilotos, não é? Está aqui o Francisco ao nosso lado, mas imaginem que iriam levar a Francisca. Vocês vão aqui àquela parte onde se põe o combustível e depois, aqui onde está o peso do piloto, mudem de 100 do que aqui estiver, não é? Para 100, ok? Por exemplo, para 100. E pimba, mudou a Francisca. Imaginem que querem ir sozinhos. Põem 1 libra e foi-se a Francisca embora, ok? A mesma coisa para o piloto, se vocês quiserem um modelo feminino, vamos pôr 100 libras e muda. E estão a ver que o modelo é diferente, portanto podemos pôr, por exemplo, 100 libras nos dois. Ir com 2 mulheres, podemos também depois pôr a bagagem não afeta nada. Quer dizer, afeta só o voo do avião, não, esteticamente não afeta nada. Depois não se esqueçam é de ver se está tudo aqui nos conformes antes de seguirem viagem. Aqui dentro, o avião é mais bonito por fora do que por dentro. Eu julgo que isto era um modelo do FSX, que depois foi importado aqui para o Flight Simulator. Não está mal, mas há melhores, não é? O que eu vou fazer agora é chegar aqui à checklist e vou fazer aqui a Before Starting, e depois quando nós formos fazer o Start Engines eu já vos chamo. Certo? Vamos então fazer o Start Engine. Vamos começar aqui pelo Left Engine. Isto é um avião jato, não sei se eu já referi, não parece, mas é um jato bimotor, ok? E era para ser um avião de treino militar, ok? Mas pronto, vamos começar então. Left Engine, Dry Crank, Engine Master Switches tem que estar off, o Engine Master está aqui, portanto está off, está ok. Isto é um teste, não é? Vamos fazer o Left Vent e carregar. Left Vent é aqui, vão ouvir o barulho do motor. Ok, parece que está tudo ok. Vamos fazer o mesmo no direito, portanto o Master Switch está off e o Right Vent está tudo ok. Portanto, máximo 10 segundos a carregar aqui, já sabem. E agora sim vamos começar então o Left Engine. Portanto, primeiro é o Left Engine Master, que está aqui, está on. Depois nós vamos ver o Exhaust Gas Temperature, que está aqui, não é? Isto é vezes 100. Portanto, para já ainda está frio, portanto aqui não há problema. Engine RPM está a subir, está. Oil Pressure está a subir, também está. Pump Lights estão off, as lights estão aqui, portanto as do esquerdo estão off, e a Oil Light também. A Oil Light está aqui, também está off. Left Engine RPM Stable, ainda não. Portanto vamos só esperar aqui uns segundos para estabilizar. E já estamos a ver, olha aqui, muito giro, não é? Isto foi um avião que levou já muitos updates desde que saiu, atenção, porque já saiu há muito tempo, mas eu estou a fazer review agora porque saíram muitos updates, acho que já foram pelo menos 4 melhoramentos, e está muito, ontem andei a voá-lo, está muito divertido voar. Okay, parece que as RPM já estão estáveis. Left Engine EGT máximo 500, portanto não chega ainda aos 500, estamos ok. Left Generator on. Vamos ligar então o Left Generator, que está uma coisa muito difícil de encontrar, é o que é. Left Generator já está on. Depois, se vocês não souberem, carregam aqui no olho que ele mostra-vos o que é que vocês têm que ver. Portanto, aqui era Left Generator Light Annunciator está off, e está off, sim senhores. Portanto, está ok. E a voltage, vamos ver a voltagem, eu acho que é isto aqui.
Portanto está ok, porque vocês podem mudar de um para o outro, right, left, os amperes e a voltagem. Ok, voltagem e amperes. Certo, portanto aqui está check. E já temos o Engine 2, já temos o Engine 1, que é o da esquerda, a funcionar, e agora vou fazer o mesmo para o da direita. Ok, malta, temos os dois motores a funcionar. E então vamos fechar aqui a nossa canopy. Está animado isto, muito bonito. O som muda também, gosto sempre quando eles fazem isso. Vamos aqui ligar algumas coisas. Switch Attitude Indicator, que é este aqui. Vamos ligar o Pitot Heat também. Isto é o que? Turn and Bank Indicator, que é este aqui. Vamos ligar. Strobe Lights, Position Lights. Este aqui são as Landing Lights. A gente já liga. Depois temos aqui tudo o que é rádios. E como vocês estão a ver, epá, tem assim um ar um bocadinho FSX, não é? Por fora está muito detalhado, mas por dentro não está a mesma coisa. Agora é assim, isto é um avião que custa 11 euros já com impostos no Sim Market, não é? Por isso, epá, por esse preço eu até acho que é dos melhores aviões que vocês conseguem arranjar. Vamos então fazer-nos aqui à pista. Eu já estou aqui na pista 2.2, vamos ligar as landing lights, vamos pôr flaps. Estão ali a descer, estão a ver? Eu aqui não sei. Estão aqui flaps e está aqui o trim logo ao lado. Nós vamos precisar de bastante o nose up trim. Estão a ver ali o nose up a vir. E também depende um bocado do peso, portanto vejam isso no manual. O manual está pequeno, mas está bem feito. Epá, eu acho que não temos mais nada agora, vamos a isso. Vamos lá então. Epá, a sério, fogo. Estes tipos, caralho. Bem, gear up, vamos ver a gear up, a animação. Está muito a giro. Vamos tirar flaps. Ele sobe muito bem, ok, estamos a subir a 4000 pés por minuto, sem problema nenhum. E assim, é uma coisa. O que eu acho é que este avião é ideal para quem quer começar a voar jatos, mas está habituado ainda aos GAs, não é? Está habituado ao seu Cessna, está habituado ao seu Robin. Por isso, porquê? Porque em termos de tamanho é mais ou menos a mesma coisa, em termos dos instrumentos também é muito parecido, tirando depois ali, claro, os instrumentos do motor ali à direita, mas, epá, para quem quer fazer essa transição, eu acho que este é o avião ideal e foi mesmo com isso em mente que este avião foi desenvolvido, foi para ser um avião de treino. E a brincar, nós já vamos a 2000 pés. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up
Se vocês quiserem cruise speed, eles dizem que é para pôr o acelerador entre os 80% e os 100%. Flaps podem começar a baixar aos 140 nós. Portanto, vamos ter isso em atenção. Mas vamos dar aqui uma volta grande, porque isto é um avião jato, ainda assim. Ele demora um bocado a travar, e para isso, para além dos flaps, vocês também têm os air brakes. O air brake está aqui. E eu, como não uso jatos muito tempo, eu não sei qual é que é a tecla de atalho, portanto vou fazer mesmo isto à mão. Mas está muito fácil de voar e custa apenas 11 euros, e de vez em quando eles ainda têm promoções, o que torna isto aí aos 8, 9 euros. Okay? Portanto, não é pelo preço, está muito em conta. E foi feito pelo Mário Noriega, que ele já fez muitos freewares até para o Flight Simulator X. Foi feito com carinho. Nós vamos dar aqui uma volta um pouco maior. Agora este bank angle também nos vai ajudar a parar. Gear down. Aos 140, não se esqueçam que pomos os flaps. Eu já estou com o motor em idle. Os air brakezinhos aqui para ajudar a travar. Os flaps fazem-nos subir o nariz. Temos que compensar. Estou aqui um bocado mal alinhado também com a pista. Ok, a velocidade está boa. Air brake. Tem que arranjar mesmo um atalho, senão não vai correr bem. Estamos a 120, que é muito rápido. Quer dizer, não é muito rápido, é ligeiramente rápido aqui para o approach. Eles dizem para fazer o approach à volta dos 95 por 100. Stall speed com full flaps são 70 nós, o que é excelente para um avião jato, mas esta pista é muito grande, portanto eu acho que vamos conseguir. Eu podia sacar dos air brakes, mas como eu não tenho o atalho, eu vou arriscar assim nesta velocidade. Estamos a descer. Eles falam num gentle flare ali no manual. Sem nós. Agora estamos ótimos. Aí está. Ainda vamos sair nesta aqui. Já não. Já não dá. Mas pronto, eu vou parar aqui só antes de terminar o vídeo para vermos um bocadinho o avião por dentro. Em termos de texturas é isto que vocês estão a ver, não é? Não é propriamente HD, mas também não está mal. E para o preço que é. Depois outra coisa engraçada são os bancos. Portanto aqui dá bem para ver que isto é um avião feito para treino militar, não é? Porque estão a ver o conforto disto, parece um carro de Fórmula 1. As pessoas vão aqui sentadas em baixo, com as pernas aqui em cima, para ter um assento mais aerodinâmico. Mas eu acredito que isto não seja nada confortável para voos longos. Depois também temos aqui outra coisa que é Gear Down manual, se tiverem algum problema de gear, de emergência. E pronto, é simples, mas é muito divertido de voar, é muito rápido. Nós só fomos aí aos 200 nós, mas isto vai bem mais do que isso. Ótimo se vocês quiserem treinar aviões a jato. E se quiserem ver as outras reviews de aviões, tanto payware como freeware para o Flight Simulator, já vamos quase nas 30 reviews, impressionante, mas vamos ter muitas mais no futuro,
Portanto, subscrevam o canal, cliquem nessa lista de reprodução que está a aparecer e vejam os outros aviões que eu trouxe para cá e vejam quais é que gostam, quais é que não gostam. Se outra volta, vejo-vos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem.